Bom, o Instituto Gênesis, na realidade, ele está preocupado em preparar empreendedores e preparar empreendimentos. Esses empreendimentos, na realidade, são empreendimentos que usam inovação. Não adianta simplesmente fazer um empreendimento sem inovação, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Então, esses empreendimentos inovadores podem ser de tecnologias convencionais ou também do que nós chamamos hoje de economia criativa, que é uma área muito importante para a gente também inovar. Pode inovar nas artes, pode inovar na literatura, pode inovar em muita coisa que a gente normalmente não imagina. O Instituto Gênesis ele nasce em 1992, quando a PUC estabelece um escritório para fazer interação entre a universidade e as empresas, quer dizer, como fazer com que a tecnologia da universidade, o conhecimento fosse levado para a área, para a sociedade em forma geral. Esse escritório ele começa exatamente a mapear as demandas e ofertas com relação às tecnologias, quer dizer, procurar oportunidades na sociedade de soluções que estariam sendo desenvolvidas dentro da própria universidade. Disso nasce um spin-off que é exatamente o Instituto Gênesis, que ficou preocupado não só em preparar os empreendimentos, que eram o primeiro foco, mas principalmente os empreendedores, porque naquela época, em 92, nós chegamos à conclusão que não adiantava tentar se preparar empreendimentos se nós não tínhamos empreendedores. Então nós tínhamos que fazer uma mudança da cultura, de atitudes, comportamentos, etc., no que nós queríamos chamar de um novo empresário, né? Um empresário com ética, com responsabilidade social, com uma outra visão de país, de mundo, e para isso a gente precisava prepará-los. Então nós fizemos um grande programa de preparação de empreendedores para mudar a cultura dos empreendedores e aí começar a preparar os empreendimentos. Nós fizemos isso simultaneamente. Bom, a seleção de projetos, ela hoje em dia é feita de muitas maneiras, porque o processo de preparar os empreendimentos ficou mais complexo. Hoje, para preparar empreendimentos, não só se tem um processo, vamos dizer assim, linear, né? Onde as pessoas preparam seus planos de negócio, se candidatam, são selecionadas, os melhores projetos passam por uma banca e esses projetos das bancas, então, depois serem incubados. Mas como o sistema ficou muito complexo, nós podemos ter hoje empreendimentos que nascem de diversas formas, eles não precisam mais nascer dessa forma. Eles podem nascer através de modelos como o Lean Startup, por exemplo, que é um modelo onde você testa o produto no mercado e depois de ter resultados, vocês então fazem o plano de negócio. Isso é uma mudança muito grande. Nós podemos fazer os empreendimentos nascerem junto aos grandes empresários, aos grandes empreendimentos, quer dizer, por necessidades que existam das próprias empresas. Nós podemos fazer empreendimentos com o que está sendo feito, chamado User Innovation, quer dizer, usando o conhecimento de usuários que desenvolvem alguma solução de problemas e isso pode ser sistematizado. Então não dá para estabelecer assim um único processo. Depende exatamente do tipo do empreendimento e o que a gente tem que fazer é adequar esse empreendimento na forma melhor para ele poder depois ganhar impulso e crescer. Na entrada, eu posso não colocar uma empresa diretamente na incubadora, né, que seria um local onde a empresa já tem que estar com CNPJ, ela tem que estar com responsabilidade, o pessoal tem que estar pensando no final do mês, nas contas, está tendo despesa. Quer dizer, isso, como é uma carga muito grande, essa empresa precisa estar mais preparada. Então nós usamos um processo chamado pré-incubação, que é tudo o que acontece antes da incubação, que é onde aqueles processos que nós estamos falando, do Lean Startup, da grande empresa e de outros mecanismos, possam fazer com que a gente prepare melhor o empreendimento, para ele ficar mais forte e na hora em que ele vai ser incubado, ele realmente ter muito mais chance de sucesso. Bom, a primeira grande capacitação está dentro das salas de aula, dentro dos programas que são de extensão, os programas que nós fazemos abertos para que as pessoas possam conhecer, se sensibilizar, se motivar, pensar na sua vida e aí, pensando na sua vida, as pessoas possam conseguir, inclusive, fazer um plano da sua vida e os empreendimentos estarem dentro desses planos das suas vidas. Então esse é o primeiro grande trabalho do Instituto Gênesis. No ano passado nós chegamos a sensibilizar ou preparar cerca de 10 mil pessoas, quer dizer, é um grande funil de preparação de mudanças de cultura, para que depois a gente possa ir afunilando
essas aspirações, essas visões de futuro e como se organizar, né, esses grupos empreendedores. Não adianta ter um empreendedor como ideia. O que precisamos ter é um grupo empreendedor. Então a pessoa precisa conhecer outras pessoas que pensem que têm o mesmo sonho, a mesma forma de realizar alguma coisa, e isso então forma um grupo, e aí a gente pode ajudar o grupo. Aí a gente trabalha com consultorias, com mentorings, a gente trabalha com uma série de apoios para que esses grupos possam se consolidar, né? A gente tem hoje um grupo chamado Team Academy, que é uma metodologia que a gente trouxe da Finlândia. Então, isso tudo faz que o grupo se consolide. Quando ele se consolida, ele se torna um empreendimento, entre aspas, que na realidade vai se candidatar a uma dessas fases da pré-incubação, né? A semeadora, a inovadora, e outros mecanismos, e aí você poder então partir e se incubar, ou ir para o mercado, crescer e abrir as empresas. Quando uma empresa está consolidada, ela está forte, ela pode ir para o mercado, que nem o Neném, né? O Neném está forte, ele sai da incubadora. Então, uma empresa também está forte, ela vai para o mercado, vai viver sozinha. Essa empresa que sai é uma empresa que tem uma grande ligação com o próprio local onde ela nasceu. Então, ela é a primeira grande ponte que existe, é o que a gente chama das empresas graduadas. Quando elas estão prontas para ir para o mercado, elas vão para o mercado e elas formam então essa ponte com as empresas que existem aqui, com as novas tecnologias, os novos conhecimentos e os novos alunos. Muitas dessas empresas que são pós-graduadas, né, essas empresas vão crescendo, crescendo, crescendo. Hoje em dia, dentro do mercado, elas são investidas, se tornam internacionais, e muitos desses empreendedores que tiveram sucesso acabam vendendo a sua participação e participam muito do processo. É o que a gente chama de empreendedores seriais. O empreendedor serial é uma figura fundamental que ocorre no Vale do Silício e nos grandes centros, nos grandes ambientes de inovação. Sempre vocês vão olhar algum empreendedor que teve sucesso, que serve de exemplo, que volta, que ajuda, que dá a mão aos novos empreendedores. Então, esse ambiente do empreendedor serial, ele é fundamental, ele é o maior vínculo que a gente tem. A gente ainda tem também vínculo com os antigos alunos da universidade, que voltam também para ajudar esses empreendimentos, muitas vezes com anjos. Anjos são pessoas físicas que fazem investimento pessoal ou usam seu network, mas de alguma maneira eles se envolvem com essas novas empresas e ajudam as empresas a crescer. Então nós temos na realidade pessoas jovens com ex-alunos ou pessoas de cabelo branco que aparecem como consultores ou mentores desses empreendimentos, empreendedores seriais que voltam também fazendo esse link, e isso vai criando todo esse ambiente que atrai grandes empresas que estão interessadas nesses novos empreendimentos, nesses startups, para continuar inovando, e o sistema vai, cresce. Nós temos um meio. O meio aqui chama-se tecnologia da informação, que é hoje está sendo usado em todas as áreas. Mas como fim, pode ir desde a área da educação, na área da saúde, na área do meio ambiente, sustentabilidade, na área da engenharia. Existem empresas em todas as áreas. Uma que eu destaquei é a área da economia criativa, que cada vez mais, eu chamo até de convergência de mídias, quando a gente junta a televisão com o cinema, com o jornal, com todas as mídias, elas cada vez estão mais digitais e cada vez mais elas conseguem ser grandes negócios crescendo no mundo atual, como também montar eventos, etc. Essa grande economia da cultura. O Gênesis é um pouco exceção nessa estatística mundial. O Gênesis tem mais de 90% das empresas que nasceram aqui, das 160 empresas que nasceram aqui, estão vivas. Isso não é normal. Tanto que, por não ser normal e ter um impacto também dessas nossas empresas de grande faturamento, é que a gente acabou sendo a nona incubadora do mundo o ano passado num concurso que existe da UBI. Quando nós fazemos uma análise de impacto, de qual é o faturamento das empresas que nasceram aqui, né? Não só assim, porque uma empresa pode ser, se fundir com outra empresa, ela pode ser comprada, várias coisas podem acontecer com uma empresa. Se nós analisarmos o impacto
do faturamento de quem nasceu aqui já chega a 2,8 bilhões de reais ano. E a gente tem que ver o seguinte, a geração de um empreendedor na área tecnológica gera muito impacto de trabalho para outras pessoas. É muito maior do que uma empresa não tecnológica. Uma empresa não tecnológica, ela pode gerar, às vezes, 3 pós-trabalho para um. Uma empresa base tecnológica como a nossa gera cerca de 10 pós-trabalho para um. Existe um amadurecimento hoje do empreendedor. Eu acho que existem mais alternativas. Os empreendedores hoje, eles têm mais programas de capacitação, as universidades, mais de 500 universidades hoje têm programas de preparação de empreendedores, existem várias organizações, ONGs, preocupadas com a cultura empreendedora, muitos prêmios, muitos movimentos, quer dizer, existe um grande movimento de cultura, que isso é que é fundamental, quer dizer, a cultura do jovem hoje está muito mais próxima para empreender. Eu não diria se o ambiente está melhor ou pior, o ambiente vai ficar melhor ou pior dependendo da cultura dos jovens, não é o ambiente que vai mudar isso. Eu acho que são os jovens que mudam tudo, eu sempre acreditei muito nos movimentos de baixo para cima e não de cima para baixo. Eu não fico esperando que alguém no governo acorde de manhã e vai fazer alguma coisa que mude o país. Eu acredito sim que jovens novos vão nascer com uma cabeça diferente e que vão mudar o país. Bom, o Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental é uma empresa, né, que atua com educação ambiental em todos os segmentos da sociedade. Então, para isso, a gente usa diferentes departamentos dentro do Instituto, um voltado mais para o público corporativo, para as empresas, né? A gente atua com responsabilidade socioambiental corporativa, com programas de capacitação para os funcionários das empresas e também com a implementação de tecnologias limpas gerenciais. A gente ficou sabendo aqui do Instituto Gênesis, por sermos ex-alunos, né? No caso eu, a Lúcia e o Chico, estudamos aqui Geografia na PUC, e tem um amigo da Lúcia que tinha uma empresa incubada aqui, o Miguel Coker, e indicou, mostrando para a gente que seria um bom encaminhamento, né, para a continuidade no Instituto. Né, a partir do momento que nenhum dos 3 sócios, né, naquele momento, né, o Pablo ainda não fazia parte da sociedade, tínhamos tido experiências com empreendedorismo, com administração de empresa, com gestão empresarial, a gente buscou aqui, né, participar do edital para ver se, enfim, o Gênesis traria essa orientação para a gente. E isso aconteceu em 2012, né, em julho de 2012, né, completou agora 3 anos que a gente está aqui incubado e foi extremamente importante a nossa vinda para cá, né, inicialmente com apoio, né, diretamente ligado à gestão financeira e gestão da própria empresa, né, e aos poucos a gente começou a desdobrar outros serviços que a incubadora oferece para a gente, né, que é a questão ligada a RH, recrutamento de novos trabalhadores, né, de novos funcionários, tem a questão ligada à parte da comunicação, ligada à assessoria de imprensa, à parte jurídica. Então a estrutura, né, do Instituto Gênesis acabou colaborando com o desenvolvimento do Instituto ao longo desses 3 anos aqui que a gente está incubado. A Quadrimad é uma empresa de desenvolvimento mobile, a gente desenvolve aplicativo para celular há 8 anos, desde o Windows Mobile. E com o tempo a gente acabou se especializando no desenvolvimento de jogos para celulares. Hoje a gente tem uns 15, 20 jogos publicados nas lojas para as principais plataformas. E a gente veio para o Gênesis, a gente está aqui há pouco tempo, tem uns 3 meses, um pouco para mudar o foco da empresa e diversificar o que a gente faz. A gente tem uma parte pequena da empresa que desenvolve aplicativo para corporativo, né, para soluções corporativas, e o Gênesis está ajudando a gente a abrir novas portas e a direcionar a empresa para essa nova área que a gente está querendo abrir, para diversificar um pouco e não ficar com tudo muito só em jogos para celular.